Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Estou aqui para passar algumas orientações a respeito das atividades da semana 3 do PET 2 do terceiro ano, que trata aí de quantidade de carga. Tá? Então vou tentar dar uma explicação rápida aqui acerca das atividades referentes a essa semana. Bom, nesse material então dessa semana, ele está tratando basicamente de determinação da quantidade de carga, né, que um corpo adquire por um daqueles três processos de eletrização que a gente viu na semana 2, atrito, contato ou indução. Para determinar essa quantidade de carga que um corpo tem, seja ela positiva ou negativa, a gente vai utilizar essa expressão aqui, Q é igual a N vezes E. Tá? É uma fórmulazinha que a gente utiliza para determinação dessa quantidade de carga. O Q é a quantidade de carga que o corpo adquire, N é o número de partículas que tem em excesso, prótons ou elétrons, como a gente viu lá na semana 2, quando ele tem excesso de prótons, ele está carregado positivamente, e quando ele tem excesso de elétrons, ele está carregado negativamente. Então, esse N representa o número de partículas em excesso, é o que está sobrando ali, tá? E o E é a carga elementar, tá? Como a gente chama, que é a carga do próton e do elétron em módulo. A única diferença entre os dois é que o elétron tem carga negativa, a única diferença em relação à carga dos dois é que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva, mas o módulo dela, o valor dessa carga é o mesmo, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O Coulomb, pessoal, é a unidade de medida de carga, em homenagem ao cientista Charles Coulomb. Eles colocaram o nome dele como unidade de medida de carga elétrica, ok? Então, com essa formulazinha, Q, quantidade de carga, N, número de partículas em excesso, é a quantidade, é a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 sempre. A gente não precisa decorar isso, o exercício vai informar. Só que o Coulomb, 1 Coulomb é uma unidade muito grande, então muitas vezes a gente trabalha com alguns submúltiplos dele, que são unidades menores que o Coulomb. Então eu coloquei as 4 mais utilizadas aqui, que é o milicoulomb, MCI, e os submúltiplos mais comuns e as respectivas potências de 10 correspondentes. Então o milicoulomb é 10 a menos 3, o micro, essa letrinha do alfabeto grego aqui, mi, tá? Então microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb 10 a menos 9, picocoulomb 10 a menos 12, entre outros aí, aqui são os mais comuns de aparecer. Então é com essa expressão que a gente vai trabalhar aqui. Beleza, vamos lá. Selecionei alguns dos exercícios aí dessa semana 3 para a gente resolver aqui, tá? O primeiro deles, que é o número 1 mesmo aí da listagem. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar, tá vendo? O Ezinho já foi informado aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, esse corpo está. Aí ele quer saber se o corpo está carregado positivo ou negativamente e quanto que vale a carga dele. Bom, primeiro vamos analisar aqui, olha, a potência de 10 é a mesma, 10 a 19, 10 a 19. Então, para comparar esses dois números, basta a gente analisar os números que vêm na frente da potência. 5 é maior que 4, então o número de prótons é maior do que o número de elétrons, certo? Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele tem excesso de prótons, ele está eletrizado positivamente. Então, a gente já chega nessa conclusão simplesmente olhando ali para as quantidades de partículas que o corpo tem. Com isso, nós já conseguimos eliminar algumas afirmações aqui. Eu sei que ele está carregado positivamente, então eu posso eliminar a letra A, que fala que ele está carregado negativamente, a B, que fala que ele está neutro, e a D, que fala que ele está carregado negativamente. Para saber se é C ou E, a gente precisa agora descobrir quanto de carga que esse corpo tem. Aqui está faltando alguns números, tá, gente? Aqui era 0 e aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então a gente precisa descobrir quanto de carga que ele tem. E para isso nós vamos utilizar a fórmula Q é igual a N vezes E, como a gente falou ali agora. O E foi dado, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 que está ali no enunciado. Porém, o N a gente ainda não tem. A gente sabe qual que é.
o número de prótons e o número de elétrons que o corpo tem. Mas o N é o número de partículas em excesso. Nós já falamos que tem mais prótons que elétrons, mas quanto? Para a gente achar isso, nós vamos fazer aqui então a diferença entre essas duas quantidades. 5 vezes 10 a 19 menos 4 vezes 10 a 19. Como as potências aqui são iguais, a gente pode resolver a operação entre o 5 e o 4, que dá 1, e conservar a potência de 10. Então, ele tem... Opa, aqui é próton. Ele tem 1 vezes 10 a 19 prótons em excesso. Pronto. A gente já tem o valor de E, o valor de N. É só substituir aqui na fórmula que vai aparecer o valor da carga. Vou fazer esse aqui, vou finalizá-lo, tá? Q é igual a N, que é 1 vezes 10 a 19, que é o N, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Q é igual a 1 vezes 1,6 dá 1,6. 10 elevado a mais 19 vezes 10 elevado a menos 19, a gente pode cortar isso daqui e some a potência de 10. Então, a carga final desse corpo é de 1,6 Coulomb. Achamos aí o nosso gabarito. Tá? Então, para trabalhar com essa fórmula, né, de calcular a quantidade de carga, a ideia é sempre essa. Descobrir o valor do N, às vezes ele até dá, que é o número de partículas em excesso, o valor da carga elementar, e aí é só substituir na fórmula ali. A número 3, vou dar uma orientação, não vou finalizá-la aqui, mas é o seguinte, ele está dizendo que duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, cada uma com carga Q, então cada uma delas tem carga Q. Tem uma terceira esfera, que é essa daqui, que está neutra, inicialmente descarregada, que vai tocar primeiro a esfera 1 e depois a esfera 2. Então, na hora que a gente pegar essa esfera 3 e encostar ela aqui, olha, a carga de A, ela vai se dividir, a carga da esfera 1, desculpa, vai se dividir igualmente entre as duas. Como era Q dividido por 2, cada uma vai ficar com Q sobre 2, que é a metade da carga que a esfera A tinha. Então, eu vou tirar esse Q aqui agora, porque a esfera A não tem Q, mas ela tem Q sobre 2. Depois ele vai pegar essa esfera 3, que tem uma carga de Q sobre 2, e vai tocar na esfera 2. Então, vai juntar um Q sobre 2 dá 3, mais o Q, e vai se dividir igualmente entre as duas. Né? Toda vez que a gente faz o contato entre dois corpos iguais, a carga total ali do conjunto se divide igualmente entre os corpos que estão sendo colocados em contato. Então, para a gente descobrir qual que é a gente já achou qual que é a nova carga de 1, né? É Q sobre 2. A gente já tem ela aqui, ela não muda mais porque ela não vai tocar em mais ninguém. Então, a gente já pode eliminar aqui, olha, a letra A gente já pode eliminar a letra B, e a gente já pode eliminar a letra E. A gente já sabe que a carga de 1 é Q sobre 2. Sobrou C ou D. Para a gente descobrir qual que é a carga de 2, nós vamos somar a carga de 2 mais a carga de 3, tá? Q mais Q sobre 2, e vamos dividir isso por 2, porque são duas esferas que estão sendo postas em contato. Tá? Então, é só resolver essa operaçãozinha aqui agora, e vocês vão achar ali qual que é a alternativa correta, C ou D. Ok? Vou deixar para vocês finalizarem aí. E a número 5, que eu também separei aqui, mais ou menos na mesma ideia dessa número 3, temos três esferas idênticas, A, B e C, sobre tripés isolantes. A esfera A tem uma carga de 6,4 microcoulomb, enquanto B e C está neutra. Ele vai encostar as esferas A e B primeiro, e depois vai encostar a esfera B com a esfera C. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, ele quer que a gente descubra qual que é o número de elétrons total trocado entre A e B e entre B e C. Vamos lá, vou fazer uma parte aqui e deixar a segunda para vocês terminarem também. Olha só, a esfera A, ele está dizendo que tem uma carga de 6,4 microcoulomb. Na hora que a gente fizer o contato entre A e B, como elas são idênticas, esse 6,4 vai se dividir igualmente entre as duas. 6,4 dividido por 2, cada uma delas vai ficar com uma carga de 3,2 microcoulomb.
Então, a quantidade de carga trocada entre A e B foi justamente esse 3,2 microcoulomb, porque a B estava neutra. Só que a gente precisa descobrir quantos elétrons ou quantos prótons, né, quanto de partícula elementar tem que aparecer em excesso para produzir uma carga dessa. Quanto de elétrons teve que ser trocado ali para gerar ou para produzir uma carga de 3,2 microcoulomb. Então, a gente tem aqui o Q, que é 3,2 microcoulomb. Preciso trocar o prefixo micro aqui, que eu falei para vocês agora há pouco, olha, pela potência de 10 correspondente, tá? 10 a menos 6. A gente tem o E, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, e nós queremos descobrir o N. Isso somente entre as esferas A e B por enquanto. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Q é igual a N vezes E. 3,2 vezes 10 a menos 6 é o Q. N é o que nós queremos, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou pegar esse termo que está aqui no segundo membro, vou trazer para cá. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, N, é igual a 3,2 vezes 10 a menos 6. Troquei os dois termos de lado, não preciso de inverter o sinal de ninguém. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando N, eu vou passar ele dividindo. Então, fica N, que é igual a 3,6 vezes 10 a menos 6 sobre 3,2, desculpa aqui, ó, que é 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Com isso, o nosso N entre A e B vai dar 3,2 dividido por 1,6 dá 2, e 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos menos 19, olha só, menos 6 menos menos 19. Menos vezes menos vira mais, então fica menos 6 mais 19, que dá 13, certo? Então aqui, 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Como a gente sabe, são os elétrons que se movem, né? São eles que estão sendo trocados ali. Então, essa é a quantidade de elétrons que está sendo trocada entre A e B. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa com B e C. Mas qual que vai ser a carga que vai passar de B para C? De novo, a esfera C está neutra e a esfera B tem uma carga de 3,2 microcoulomb. Então, na hora que a gente encostar uma na outra, essa carga de 3,2 ela vai se dividir exatamente ao meio entre as duas esferas. 3,2 dividido por 2 vai dar 1,6 microcoulomb para cada uma. Então, vou apagar aqui da carga B, porque agora ela não tem 3,2 mais. Ela tem 1,6 microcoulomb. Aquele 3,2 que ela tinha se dividiu entre B e C. Então, agora a gente tem que a carga que foi trocada entre B e C é 1,6 microcoulomb. De novo, vou trocar o micro aqui pela potência, tá? Então, 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. O E continua o mesmo, ele é constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí nós vamos achar novamente o N. Vou deixar para vocês fazerem essa continha aí para exercitar. Tá? Então, é só substituir aqui de novo, Q é igual a N vezes E, só que agora o nosso Q vale 1,6 vezes 10 a menos 6. Fazendo o procedimento idêntico ao que nós fizemos aqui do lado esquerdo, vocês vão achar aqui uma outra quantidade de elétrons, e aí é só somar essa quantidade que vocês vão encontrar aqui com essa que nós encontramos aqui anteriormente, somar as duas, vocês vão encontrar aí uma das alternativas que aparece ali. Ok? Então, eu peguei aí alguns exercícios da semana 3, aqueles que envolviam a aplicação da fórmula na tentativa de orientar, de ajudar um pouco aí na solução. Espero que tenha ajudado, tá? E tô às ordens se vocês precisarem, qualquer dúvida aí. Ok? Um abraço, até a próxima.